Oi, gente, tudo bom? Vamos começar a oficina literária chamada Espaços Literários na Modernidade. A gente vai falar especificamente do poema A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. O que a gente vai abordar nessa oficina? Bom, primeiramente a gente vai falar da questão do espaço literário. O que é o espaço literário? A gente não vai chegar diretamente a um conceito. A gente vai dialogar, tentar ver mais ou menos o que é isso, o que é o espaço na literatura, né? Como ele influencia o leitor, enfim. Bom, quando a gente começa a falar de espaço literário, vem logo à mente alguns teóricos, como Osíris Borges Filho, que é um dos grandes nomes da teoria do espaço na modernidade. Vem também o nosso querido Bachelard, vem também o Brandão, enfim. Pegando o gancho nesses dois teóricos, a gente pode começar com algumas questões. Por exemplo, pegando o gancho do Osíris Borges Filho, ele começa com algumas indagações, né? Ele sempre começa as obras dele fazendo essa indagação. Existe uma definição única para o que seria o espaço literário? Ele fala também da questão da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é necessária para a gente entender o que seria o conceito de espaço na literatura? E a representação artística? Ela entra nesse conceito de espaço literário? Aí ele deixa, assim, uma mensagem muito interessante numa das obras dele. Ele diz: o espaço em relação à obra pode originar ao mesmo tempo referências geográficas, sociais ou históricas, ou ainda contemplar diferentes instâncias existenciais ou ontológicas, ou seja, para ele, o espaço ele vai abranger tanto referências geográficas, quanto históricas, quanto instâncias existenciais, como instâncias ontológicas, ou seja, o espaço vai abranger tudo isso na literatura. A gente não pode chegar a um conceito só, o espaço ele não pode ter um conceito só específico. Para o Brandão, ele também traz uma série de indagações também. Ele fala que o espaço literário pode equivaler simplesmente à literatura, é um espaço só de literatura. Quando a gente fala espaço literário, só diz respeito à literatura. O espaço literário, ele designa o espaço que se observa na literatura, aquele espaço que a gente vê só dentro da literatura, ou seria um tipo de espaço que, apesar de não ser em si literatura, ele revela-se propício a que a literatura se exponha. É o espaço em que a gente expõe literatura, que seria esse espaço literário. Aí ele também deixa um recadinho para a gente. Ele diz assim: conhecendo-se o contexto de uso da expressão espaço literário, certas significações atribuídas ao tempo e espaço podem ser depreendidas. O trabalho contextualizador, ao invés de refutar ou dissipar a variabilidade das significações, na verdade acaba por confirmá-las. Ou seja, quanto mais a gente tenta variar essa questão do que seria o espaço, mais aquilo ali serve para a gente entender o que seria o espaço. Ou seja, o espaço são várias coisas. É justamente essa variabilidade de coisas dentro da literatura. Então, quando a gente tenta saber o que é esse espaço, quanto mais a gente abrange, quanto mais a gente abre o pensamento para tentar entender o que seria o espaço literário, quando a gente pensa que está se perdendo, o Brandão ele disse que é aí que a gente está se encontrando. Seria isso mais ou menos o espaço literário. A gente vai colocar isso dentro do poema A Flor e a Náusea, do Carlos Drummond de Andrade. A gente querer saber mais ou menos como funciona esse espaço literário dentro desse poema, A Flor e a Náusea, como é que o espaço está interferindo, como é que ele está dialogando com o leitor. Ok? A gente vai começar a leitura do poema e aí a gente depois vai comentar como esse espaço está dialogando com o leitor, como é que ele está agindo aqui. A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Preso à minha classe, há algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo podre, o poeta podre fundem-se ao mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas. Considerando-nas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema. Resolvido se quer colocado.
Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes pedreiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Porem fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia e rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade, Antologia Poética, 1978. Bom, gente, aqui a gente pode ver o espaço literário aparecendo de todas as formas possíveis, né? É um poema bem visual, é um poema que o espaço urbano ele está bastante presente, praticamente é o espaço que domina o poema. Na primeira estrofe, a gente pode ver que ele fala dessa rua cinzenta. Essa rua cinzenta, gente, seria justamente esse espaço urbano, esse concreto, né? Essa coisa do concreto urbano, essa vida proletária, que meio que sufoca a gente, que nos deixa, de certa forma, anônimos. Essa crítica ao proletariado é essa crítica também, de certa forma, ao capitalismo. Quando ele diz que posso sem arma revoltar-me, ele, de certa forma, ele está colocando esse questionamento. Será que eu posso me revoltar também de outra forma que não seja através da luta armada? E eu acredito que ele possa, ele se revoltou através da poesia dele. Não deixou de ser uma poesia que ele colocou toda a revolta dele também, né? Quando ele fala olhos sujos no relógio da torre, ele está falando justamente no sentido de que a visão dele está impregnada de algo incerto, né? Quando ele fala de olhos sujos, a visão dele está meio turva de algo incerto, ele não consegue entender o que realmente está se passando no mundo. Lembrando que esse poema foi escrito na época da Segunda Guerra, ok? Então ele está querendo entender o que está acontecendo no mundo, né? Não, o tempo não chegou de completa justiça. Ele está querendo ver em que momento essa justiça vai chegar, né? A justiça dos homens vai chegar de alguma forma. O tempo é ainda de fezes. Quando ele fala que o tempo é de fezes, ele está falando ele está se referindo à guerra, que a guerra é algo imundo, é algo impuro, né? Que os homens estão colocando na terra. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Ele está falando, quando ele fala de muros, a gente pode ter essa interpretação de que o muro, ele dá essa questão em que você não está completamente livre, né? O muro, ele dá sempre essa ideia de limite, de prisão, né? Então, quando ele fala que os muros são surdos, de certa forma ele está dizendo que há sempre um muro, há sempre uma censura, né? Há sempre algo que limita. Aqui no caso, quando ele diz os muros são surdos, há algo que está limitando a voz dele como poeta. Ele não consegue dizer tudo que ele quer, ok? Ele tenta falar, mas algo não consegue, ele não consegue dizer tudo que ele quer dizer. Algo está empatando. Então a gente pode saber que pela época que esse poema foi escrito, a censura empatou dele dizer tudo que ele queria dizer, né? Quando a gente chega na quarta estrofe, ele fala, nenhuma carta escrita nem recebida, né? Aqui traz muita questão da solidão, e a solidão, aqui no caso da modernidade, quando a gente fala de espaço e modernidade, a solidão está muito presente. A solidão, ela é muito intrínseca nessa questão do espaço urbano da modernidade, não tem como fugir disso.
as obras que tratam disso sempre trazem a solidão intrínseca nesse espaço urbano da modernidade, e o Carlos Drummond de Andrade, essa questão da solidão é muito presente na obra dele, né? No finzinho da estrofe ele fala: estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem, né? Quando ele fala que os homens voltam para casa com jornais, né? Que soletram o mundo, mas sabem que o perdem, eles estão vendo ali que o mundo, de certa forma, está se esvaindo por conta da guerra, né? E que a imprensa está ali relatando isso. Próxima estrofe, ele fala que crimes da terra, como perdoá-los, tomei parte em muitos, outros escondi, alguns achei belos, foram publicados, né? Ele fala, aqui a gente pode ver a questão da poesia, e que ele pegou alguns crimes e transformou em poesia. Se a gente é um pouco conhecedor da obra do Carlos Drummond, tem um poema dele muito conhecido que é A Morte do Leiteiro, em que ele traz justamente essa questão do assassinato de um trabalhador, né, por um homem da classe burguesa. E aqui eu acho que ele trouxe também essa questão, né, crimes do mundo, achei alguns belos, foram publicados. Ele publicou, ele transformou em poesia alguns desses, né? Um exemplo foi esse da Morte dos Leiteiros. Crimes suaves que ajudam a viver. Ele também foi jornalista, então ele também, de certa forma, ajudou a publicar literalmente alguns desses crimes, né? E aqui ele traz também a questão do jornal como um lenitivo para a população, porque, embora seja um crime, mas quando a população acaba vendo aquilo ali, é tão cotidiana a questão do crime, as pessoas lendo sobre crimes, que acaba se tornando algo assim tão banal para as pessoas, né? O crime acaba sendo banalizado, a imprensa acaba banalizando isso. Na próxima estrofe, ele fala de esperança mínima, lá no final ele fala, a poucos dou uma esperança mínima. Então ele, como poeta, a esperança mínima que ele dá é a poesia. Apesar desse mal todo, né, dessa catástrofe toda que estava acontecendo no mundo por causa da guerra, ele trazia uma mínima esperança para essas pessoas através da poesia. E aí a gente chega ao ápice do poema, que seria Uma Flor Nasceu na Rua, né? Apesar dessa imundície toda, desse cinzento todo da rua, nasce uma flor, né? E aí, eis a questão, eis o belo desse poema. Essa flor representa o quê? Essa flor representa a vida, representa a esperança de que a vida ainda possa prevalecer em meio a esse caos, em meio a essa morte toda, né? E aí ele fala, passem de longe bondes, ônibus, rios de tráfego, né? Aí ele começa a criar uma imagem da modernidade. É um poema bem visual, como eu disse no começo, né? Você começa a imaginar, a visualizar a rua, né? Os bondes, os apitos dos carros, aquela coisa toda. Aí ele diz, passem de longe rios de aço do tráfego, né? Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Quando ele fala ilude a polícia, ele está de novo tocando na questão quando ele fala da polícia, ele fala de novo da questão da ditadura, né? Quando ela fala que ilude a polícia, ele está de novo trazendo a questão da ditadura, né? Que a vida, o belo, ainda pode, de certa forma, se sobressair a um regime ditatorial. E as duas últimas estrofes, ele fala dessa questão da cor. Tu volta bem nessas duas últimas estrofes, tá bom? Uhum. Vou fechar aqui. Às vezes acontece isso. Tenta solucionar o problema. Mas é ótimo que você não ouve nada, né? Quando fecha, você não ouve nada. Mas ajuda, mas na minha não escuta. Vai voltar bem? Ok. E nas duas últimas estrofes a gente chega à questão de novo do visual, né? E que ele toca na questão da cor, que é muito interessante. Ele já tinha falado do cinza da rua, e quando ele fala da flor, embora ele fale que a flor ainda é meio desbotada, mas é bonita, é uma flor, mesmo quando ele fala ela sendo desbotada, o leitor ele traz essa ideia de cor, de algo vivo, quando ele lê, né?
E ele fala, sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Mesmo sendo assim, descrita dessa forma, a gente ainda tem aquela visualização de algo bonito, de algo que traz a ideia de vida, de esperança, né? E aí no final, de novo, tem mais esse apelo por visual, quando ele fala, sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde, né? Aí você imagina, a capital do país na época era o Rio de Janeiro, às 5 horas da tarde, aquele senhor provavelmente engravatado, um funcionário público, né? Sentando no chão e segurando na mão essa flor, essa forma insegura, como ele chama, né? Aí ele fala, das montanhas, nuvens maciças avomulam-se. Então, de novo, essa questão do visual, ele sentando no chão, as montanhas do Rio de Janeiro ao fundo, as nuvens volumosas ao fundo, é algo bem visual. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico, é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, o que vai prevalecer aí é aquela pontinha de esperança que ele disse, estrofes acima, que ele ainda traz um pouquinho de esperança para as pessoas, apesar de todas essas notícias de morte que a guerra estava trazendo, que a ditadura estava trazendo, né? A flor vai representar justamente isso. O espaço literário aqui nesse poema é bastante presente nesse sentido, é visual, traz a questão da movimentação do tráfego, traz a movimentação das pessoas e traz essa questão dele estar sempre interagindo com a personagem. Obrigada.